Eu quero trazer um exemplo para vocês de uma amiga que precisava organizar a profissão. Então, as queixas dela eram em torno da profissão. Então, qual foi o procedimento mais adequado naquela condição? Bom, qual foi a primeira percepção, né? A percepção foi de que ela não estava fazendo exatamente o que ela queria fazer. Então, essa era a queixa, né? Ela não estava contente em ficar assim. Então, esta foi a minha primeira sensação. Eu preciso ajudá-la a entender isso. Só que ela não sabia exatamente o que ela devia fazer. Olha como é importante esse questionamento. Ela não estava contente, ela não estava feliz, mas ela não sabia exatamente o que fazer. Então, o que eu tive que trabalhar e desenvolver dentro desta visão? Primeiramente, eu tive que utilizar uma técnica que ajudasse esta paciente a identificar o que exatamente ela queria fazer. Porque esta percepção ela não tinha, ela estava muito confusa. Apesar dela trazer várias ideias, ainda ela não conseguia ter um foco em relação à situação específica que precisava ser transformada na vida dela naquele momento. Então veja que sem uma técnica para fazer isso, eu pergunto a você como seria, né? Talvez mais desgastante do que contributivo, se você parar para pensar dentro desta condição de auxílio ao seu paciente. Então, não vai simplesmente surgir na nossa cabeça uma ideia, né? Até podemos ter muitas inspirações, né? Ontem nós falávamos sobre intuição, então nós podemos ter muitas inspirações, mas dá para contar apenas com isso, né? Então, não é o ideal você contar apenas com as suas inspirações. O ideal é você contar com uma técnica adequada, com a sua experiência profissional, e aí também contar com as suas inspirações. Então, veja bem, outro ponto que também é muito necessário dentro desse contexto é você perceber que o ideal para ajudar uma pessoa é ajudá-la a experienciar o que você está falando. Porque se ela conseguir fazer isso, ela vai ter condições de chegar às conclusões por ela mesma. Porque senão ela acaba ficando só na teoria, né? Você está explicando para ela, você está orientando ela, mas você não está efetivamente ajudando com que ela faça a experiência. Então, a primeira coisa foi a aplicação de uma técnica para esse primeiro diagnóstico. O que exatamente ela gostaria de fazer? Depois, eu sugeri outra técnica, que era uma técnica de avaliação para saber como as demais áreas da vida dela estavam naquele momento. Então, veja, por que eu precisava fazer isso? Para entender realmente por onde eu teria que começar a promover a mudança dela. E nós percebemos com isso que a necessidade era trabalhar o seu emocional, né? Apresentava muita fragilidade emocional para fazer qualquer mudança que fosse, né? Então, nesse caso, o passo ainda não era ajudá-la a fazer uma transição de profissão. Isso poderia trazer prejuízos. Ela não demonstrava indícios de que fosse sustentar uma transição profissional naquele momento. Por isso, nós tivemos que, antes disso, atuar com uma segunda opção de técnica para ajudar a calçá-la. E aí nós fizemos isso, trabalhamos o seu emocional e após esse trabalho nós fomos então efetivamente aplicar outra técnica para decidir exatamente sobre a profissão. Então veja que foram várias alternativas que a fizeram ver claramente o caminho que deveria seguir. Vocês entenderam? E o mais incrível era perceber a evolução dela durante esse trabalho. As coisas iam se abrindo, as coisas iam aparecendo e ela por si só conseguia fazer as suas identificações sob este acompanhamento. Então, o seu nível de automotivação começou a aparecer imediatamente quando ela começou a acertar o passo.
o que não era visível quando ela iniciou as terapias e trouxe as queixas em relação a não estar feliz durante aquele período profissional. Está certo? Então não é simplesmente chutes, não são adivinhações ou qualquer tipo de percepção. Porque nós temos que lembrar que nós somos muito bons profissionais. E aí o que acontece eventualmente? Devido a isso, nós podemos nos equivocar com as orientações e elas não serem exatamente funcionais como nós precisaríamos que fosse. Por isso, eu digo a vocês que todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. E neste caso, ficou clara a evolução da minha paciente, né? Ela chegou de uma maneira e saiu diferente. E eu consegui reconhecer isso. Então, quando eu trago esse tema, né? Percebendo a evolução do paciente na terapia. Você consegue fazer isso? E isso é muito importante. E nem sempre é o que acontece.